Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje, segunda-feira, 28 de julho, a gente vai mergulhar num episódio bíblico assim bem marcante, as pragas do Egito. Os materiais que a gente tem aqui, eles exploram o porquê, né? O motivo por trás dessa série de eventos tão devastadores. A ideia principal que estão trazendo é que as pragas não foram tipo só catástrofes naturais, sabe? Mas um confronto mesmo direto entre o Deus de Israel e os deuses egípcios. Ok? Vamos desdobrar isso. O ponto de partida, pelo que os textos indicam, é a recusa do faraó. Ele não queria deixar os hebreus irem adorar a Deus, né? Citam até a resposta dele, bem desafiadora, lá em Êxodo 5, versículo 2. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não vou deixar Israel ir. Essa recusa, ela prepara o terreno para o conflito, né? Exatamente. E a resposta divina, olha, vem logo depois, em Êxodo 6, versículo 1. Promete uma demonstração de poder, assim, bem forte. O que eu acho fascinante, sabe? É o primeiro confronto direto que o material destaca. A vara de Arão virando uma serpente. E o ponto-chave, os magos do faraó, eles conseguem replicar isso, com as varas deles também. Tá lá em Êxodo 7. Mas peraí, se os magos conseguiram fazer a mesma coisa, isso não meio que enfraquece o sinal? Como que o material explica essa equivalência inicial? É um ponto importante, sim. O fato dos magos egípcios conseguirem imitar, mesmo que depois a serpente de Arão engula as outras, sugere uma coisa. Para o faraó, talvez a questão não fosse se existia poder sobrenatural, mas qual poder era o mais forte, entende? Os materiais indicam que isso estabeleceu tipo um embate de fontes de poder. Não era só um truque, a superioridade divina ia ter que ser mostrada de forma mais clara. Entendi. E é aí que a interpretação das palavras usadas se torna crucial, certo? Os textos que a gente está vendo, eles frisam que a Bíblia não chama só de pragas. Usa termos como sinais e maravilhas, lá em Êxodo 7.3. Por que essa diferença é importante para a análise? Exatamente. Usar sinais e maravilhas, isso reforça a ideia de que não eram eventos aleatórios, sabe? Ou, sei lá, desastres naturais comuns. Eram demonstrações intencionais, com propósito, sobrenaturais mesmo, carregadas de significado, feitas para comunicar algo bem específico sobre o poder, a autoridade do Deus hebreu. Outro ponto que a análise ressalta é a estrutura, como as pragas aconteceram. As 9 primeiras, elas não são bagunçadas, né? Tem uma organização. 3 ciclos de 3 pragas. E em cada ciclo, as 2 primeiras vêm depois de um aviso para o faraó, geralmente de manhãzinha, mas a terceira praga de cada série, essa vem sem aviso prévio. O que essa estrutura sugere? Qual o significado disso? Pois se a gente conecta isso com a ideia geral que o material apresenta, essa estrutura parece indicar, sim, uma escalada calculada. É como se fosse uma pressão que vai aumentando, sabe? Os avisos mostram que havia chance de mudar de ideia, mas as pragas sem aviso, elas mostram que a paciência divina tem limite e o julgamento é sério. E mais, a análise sugere que essa progressão foi pensada para ir desmontando sistematicamente a confiança que os egípcios tinham nos seus próprios deuses, no seu panteão. Olha, então a leitura é que cada praga poderia ser, tipo, um ataque direto a um deus egípcio específico, ou a um aspecto da natureza que eles achavam que era controlado por esses deuses. Tipo, sei lá, a praga da escuridão contra Ra, o deus Sol. Olha, embora as fontes aqui não detalhem cada correspondência exata, Deus por Deus, a ideia geral que apresentam é essa mesma. As pragas serviam para mostrar que o Deus de Israel tinha poder sobre tudo. Sobre o Nilo, que era super importante para eles, associado a deuses como Hapi, sobre os animais, sobre o sol, talvez sim, contra Ra, sobre a própria vida. Isso ia minando a autoridade que eles viam nos deuses egípcios, cada um no seu domínio, entende? E a intensidade aumentando, culminando nessas pragas sem aviso, só sublinhariam o quão sério e inevitável era esse confronto divino. Certo. Então, para amarrar tudo, a análise desses materiais conclui que as pragas do Egito foram uma resposta divina, sim, mas estruturada intencional. Não só pela recusa do faraó, mas pelo desafio direto dele.
foram pensadas como sinais e maravilhas para provar, de um jeito que não deixasse dúvida, a supremacia do Deus de Israel sobre todos os outros poderes, todos os deuses que existiam no Egito Antigo. Exato. Uma afirmação de soberania divina num palco importantíssimo, né? Culturalmente, religiosamente, como era o Egito Antigo. Confrontado de frente às crenças que já estavam lá. Fica a reflexão, né? Sobre como o poder divino se manifesta e o que acontece quando os sistemas de crenças entram em choque assim tão direto. Será que esses confrontos são só para mostrar força ou tem algo mais profundo ali? Uma comunicação sobre a natureza da própria divindade? Fica para pensar. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!